vamos ouvir uma mensagem musical com a nossa irmã Aline Tinoco. Um feliz sábado a todos, um feliz ano novo, primeiro sábado do ano. É um grande privilégio podermos estar dentro da igreja de Deus numa oportunidade como esta. Que Deus abençoe cada um de vocês,
que este ano seja um ano de vitórias espirituais, de muitas realizações, não apenas no aspecto material, mas principalmente no aspecto espiritual. É o que Deus deseja para cada um de nós. Eu vou pedir a você que neste momento incline a sua fronte, como você está, em reverência, e vamos falar com Deus pedindo uma orientação especial sobre a leitura da sua palavra. Obrigado, Santo Deus, porque nós teremos agora a oportunidade de ler a tua sagrada palavra, a Bíblia Sagrada. Muito obrigado por este privilégio. Nós entendemos que se nós quisermos fazer isto, pelo nosso próprio entendimento, nós não teremos a mínima condição. Por isso, nós vimos, ó Deus, suplicar do fundo do nosso coração que o Teu Espírito Santo trabalhe dentro da nossa mente. Que ao abrir este livro especial, este livro sagrado, a nossa mente esteja totalmente tomada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que saiamos daqui satisfeitos espiritualmente, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 35. Jeremias, capítulo 35. Nós vamos tomar como base da meditação desta manhã a experiência contida neste capítulo do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo número 35, a partir do versículo 1. Livro de Jeremias, capítulo número 35, a partir do versículo número 1. Eu vou ler na minha tradução, os irmãos poderão acompanhar. Na minha tradução diz assim: Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazanias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Amém? Essa experiência é uma experiência interessante. A Bíblia, no Velho Testamento, ela apresenta uma série de tribos, de povos diferenciados. Quando você começa a ler o Velho Testamento, você encontra muitos desses povos. A começar principalmente da tribo de Israel, o povo de Israel. A palavra tribo, ela está muito interligada com a questão dos povos. E a Bíblia, ao apresentar esses povos, essas tribos, ela menciona características dessas tribos, desses povos. Aqui no livro de Jeremias, nós estamos lendo a respeito da tribo dos recabitas, ou povo dos recabitas, ou ainda a comunidade dos recabitas, ou como algumas traduções trazem, a família dos recabitas. E nós precisamos encontrar a origem desta tribo, que é uma tribo pouco referenciada em muitas experiências que nós conhecemos aqui no Velho Testamento. Essa tribo dos recabitas, ela tem sua origem na pessoa de Recabe. Recabe, ele era um quenita, e a maior referência dos quenitas está na pessoa de Jetro, que era sogro de Moisés. Recabe, ele era um quenita, e ele começou a se destacar dentro da história bíblica na pessoa de Jonadab, que era seu filho. E Jonadab também se destacou quando ele ajudou Jeú na batalha contra Acabe, na luta contra Acabe. Vocês viram que as experiências, elas estão sempre interligadas. E Jonadab, que era filho de Recabe, foi quem estabeleceu o padrão de moralidade dos recabitas. Qual era o padrão de moralidade dos recabitas? Era um povo simples, deveriam ter uma vida simples, sem consumo de bebida alcoólica, sem construção de casas para se estabelecer em um determinado lugar,
ou ainda a formação de fazendas. Eles deveriam viver como nômades ou como peregrinos. Eram as características principais dos recabitas. Nessa experiência de Jeremias que nós acabamos de ler aqui, os recabitas eles tinham aproximadamente 300 anos de existência como povo formado. E este povo, eles viviam praticamente à margem do povo de Israel. Mesmo quando o povo de Israel se dividiu em duas tribos, a tribo do sul e a tribo do norte, os recabitas, eles ainda assim viveram sempre à margem dos dois povos. Eles não viviam dentro dos povos, eles viviam à margem. Assim como nós conhecemos a experiência, por exemplo, dos egípcios que saíram, atravessaram o Mar Vermelho junto com o povo de Israel, uma boa parte dos egípcios que tinham algum tipo de vínculo com os israelitas, mas à medida que o povo de Israel foi avançando, esses egípcios, eles deixaram de fazer parte ali do povo. Os recabitas, eles viviam à margem do povo de Israel. E ainda aqui, nessa experiência que nós estamos lendo, eles ainda viviam agora à margem do povo de Judá, porque a experiência acontece com o povo de Judá. Este povo, meus queridos, se tornou um povo característico pelas suas qualidades e pelos seus princípios. Quando se falava dos recabitas, todo mundo imediatamente pensava, já entendia de quem eles estavam falando. De um povo que não bebia bebidas alcoólicas, de um povo que não tinha, se estabelecia efetivamente num determinado ponto, de um povo que tinha vida simples. Assim eram os recabitas. Os recabitas, meus queridos, eles foram usados por Deus para dar uma lição ao povo de Israel. Aqui no capítulo 35, nós encontramos Deus mandando Jeremias chamar a tribo, a família, a comunidade dos recabitas. Nessa experiência, o povo de Judá estava cercado pelo povo caldeu, pelo exército de Nabucodonosor. Muito em breve, o povo de Judá seria levado cativo. O povo recabita, a tribo dos recabitas, que vivia à margem do povo, eles foram obrigados a entrar para dentro de Jerusalém para se refugiar. E agora, no meio daquele caos que estava estabelecido dentro de Jerusalém, Deus queria dar uma lição para o seu próprio povo, usando a experiência de um outro povo. E foi então que Deus disse para Jeremias: Jeremias, você vai até a comunidade dos recabitas e traz os recabitas para dentro do templo e faze-os sentar num determinado lugar, e ali você vai colocar diante deles várias taças com vinho dentro, e vai dizer para este povo: beba o vinho. E assim Jeremias fez. Quando o povo dos recabitas se sentou diante daquela mesa com o vinho diante deles, quando lhes foi dito que deveriam beber aquele vinho, qual foi a resposta que os recabitas deram para Jeremias, irmãos? Numa única palavra, qual foi a resposta que os recabitas deram para Jeremias? Qual foi a resposta, igreja? Não. Não beberemos o vinho. E sabem por que este povo deu aquela resposta, meus queridos? Porque eles eram um povo que tinham princípios. Quando eu li essa experiência a primeira vez, eu fiquei imaginando que tipo de situações poderiam acontecer ali naquele momento. E existem duas coisas que eu gostaria de destacar para vocês aqui nesta manhã, que eu considero duas coisas muito importantes nessa experiência dos recabitas. A primeira delas é o seguinte: os recabitas, eles estavam refugiados dentro de Jerusalém. Em breve a cidade seria tomada. O destino, tanto dos recabitas quanto dos moradores de Jerusalém, estava praticamente selado. Eles seriam levados cativos. Então, de repente, você está ali fazendo parte da comunidade dos recabitas. De repente, chamam você e colocam diante de você uma espécie de tentação, uma espécie de situação que não é uma situação comum aos seus olhos, já que você tem um princípio. E de repente, quando você está diante daquela situação, você tem a opção de considerar toda a circunstância que está envolvendo você naquele momento, e você dizer sim ou não. E de repente, na mente dos recabitas, ou que seja na mente de alguns deles ali que estavam presentes, de repente eles poderiam então pensar: bom, está tudo perdido mesmo, nós vamos ser levados cativos também, nós vamos ter que ser levados prisioneiros,
Então, por que continuar mantendo este padrão de princípios? Por que continuar mantendo esse padrão de comportamento, sendo que está tudo perdido? Uma outra situação interessante. O povo de Judá, que vivia ali dentro de Jerusalém, era um povo que não dava o menor testemunho possível a respeito de princípios daquele momento. Então os recabitas também poderiam ser influenciados pela condição do próprio povo de Judá, e poderiam pensar, bom, se o povo de Deus está totalmente desviado, se o povo de Deus não quer nem saber de Deus, a situação está caótica espiritualmente aqui dentro de Jerusalém, por que eu deveria manter o meu padrão de princípios neste momento? Quem sabe só um golinho do vinho não iria fazer mal nenhum, afinal de contas já faziam 300 anos que eles tinham esse padrão de princípios. Mas o que nós vemos aqui na Bíblia, meus queridos, é totalmente o contrário. Aqui nós não encontramos Jeremias colocando diante deles tão somente taças cheias de vinho. Aqui nós encontramos um povo que não ficou se auto-questionando se valeria a pena manter este padrão de comportamento. Aqui nós encontramos um povo que não ficou se auto-questionando, considerando, escuta, vamos nos reunir aqui, vamos considerar, será que vale a pena continuar mantendo este padrão? Será que vale a pena continuar neste caminho que há 300 anos, será que esse negócio já não ficou tão velho, ultrapassado? Quem sabe de repente agora nós podemos dar só um golinho deste vinho? Afinal de contas, Jonadab já morreu há tantos e tantos anos atrás. Por que continuar mantendo este padrão de princípios? Está tudo perdido mesmo. Mas o que a Bíblia apresenta aqui é um povo que, quando lhe foi dito que deveriam beber o vinho, não criaram meias palavras, não ficaram se auto-questionando, não ficaram considerando se valia a pena ou não, se deveriam ou não. Qual foi a palavra que eles usaram no momento que aquilo lhes foi apresentado, irmãos? Qual foi a palavra? Não. Não beberemos. Às vezes, meus queridos, eu fico pensando quantas situações elas não têm se apresentado diante de cada um de nós nesses últimos dias. Às vezes olhamos para a igreja e vemos a igreja cabisbaixa, vemos a igreja com semblante carregado, encontramos a igreja se arrastando espiritualmente, e quando você vai visitar os lares da igreja, você encontra as pessoas também se arrastando dentro dos lares espiritualmente. E você escuta coisas assim as mais absurdas, como por exemplo, uma das palavras, uma das frases que costumeiramente eu escuto quando vou fazer visitas lá na igreja onde eu frequento, é: será que vale a pena continuar? Será que vale a pena continuar mantendo este padrão de comportamento? Puxa, as pessoas hoje não estão nem olhando o mundo. As pessoas começaram a olhar a própria igreja, os membros começaram a se olhar uns para os outros e de repente chegaram a uma conclusão lamentável de que se os outros estão vivendo de uma forma, por que eu devo continuar vivendo diferente deles? E aqui existe um problema, meus queridos. Quando nós deixamos de dizer não para circunstâncias probantes e tentadoras que se apresentam diante de nós a cada dia, nós perdemos a nossa identidade. Você já parou para pensar nesta questão da identidade? Um dia desses eu fui dentro de um órgão público para fazer um serviço e a moça pediu a minha identidade. Um documento com foto, senhor. E eu então tirei a minha habilitação, porque na habilitação eu tenho o número do CPF, tenho o número do RG, tenho tudo ali, né? E quando eu dei a habilitação, ele disse: não, eu preciso da sua identidade. Eu falei: mas esse documento ele tem validade de caráter nacional. Ela disse: não, a ordem que eu tenho é que o senhor tem que apresentar a sua identidade. E eu disse: eu não trouxe identidade, eu ando com minha habilitação. E ela disse: então eu sinto muito, o senhor não poderá ser atendido. Aquilo é um absurdo. Mas eu fiquei pensando, quão importante é a nossa identidade. Para a sociedade, apresentar o RG ainda é importante. Mas para 90% dos órgãos públicos, se eu apresento a minha habilitação, está suficiente. Mas a identidade é essencial.
Quando nós trazemos essa situação para a nossa vida espiritual, irmãos, como é importante mantermos os princípios da nossa vida religiosa diante da sociedade. Porque a sociedade, quando eu me apresento como cristão, ela não vai pedir uma carteirinha. Apesar, Cristo, que existem religiões que têm carteirinha. Tem muitas religiões aqui fora que quando eles vão dizer, olha, eu sou crente, eles tiram do bolso uma carteirinha, eu sou da igreja tal, com foto e tudo. A igreja adventista não tem carteirinha. A igreja adventista não exige, ninguém exige que você carregue na sua Bíblia a sua declaração de batismo, por exemplo, certificado de batismo. O que é que nós apresentamos, o que é que nós mostramos para as pessoas quando alguém questiona se nós somos cristãos ou não, irmãos? O que é a nossa identidade? Qual é a nossa identidade perante a sociedade? Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa identidade, irmãos? É a nossa vida, irmãos. Quando eu chego diante da sociedade, quando eu me coloco, porque eu vivo dentro da sociedade, quando eu me apresento diante da sociedade, a identidade que me é exigida é a minha vida. E como é que a minha vida era manifestada, ou como é que a minha vida, ela caracteriza a minha identidade? Através do meu comportamento, através das minhas palavras, através da minha maneira de enxergar a situação atual do mundo. Eu conheço muitos membros da igreja que andam juntando pessoas nos cantos da sociedade e criticam o governo, e criticam a rua esburacada, e criticam a presidente, e criticam o outro, e criticam aquilo, e de repente nós não somos diferentes em nada daquilo que o mundo vive. E o mundo precisa de um povo que tenha uma identidade, meus queridos. Os recabitas, eles tinham uma identidade. E quando eles foram provados, eles não renegaram os seus princípios. Poderia, diante daquele povo que havia se apostatado, que estava afastado de Deus, cheio de problemas espirituais, eles poderiam dizer, puxa, essa tradição, esse princípio que nós temos, é um princípio ultrapassado, porque o mundo em que nós vivemos hoje, 300 anos depois, é um mundo diferente. A moda é diferente, tudo é diferente. Mas eles não se deixaram levar pelas circunstâncias do mundo em que eles viviam. Eles se mantiveram firmes com uma identidade. Eu pergunto para você nesta manhã, como é que você tem apresentado a sua identidade diante da sociedade? Uma sociedade cada vez mais exigente, uma sociedade onde a corrupção, os crimes, a violência, a infidelidade, a desconsideração, a frieza, tudo isso caracteriza o tempo em que nós vivemos. O mundo que nos influencia perniciosamente está necessitando de pessoas que tenham princípios. Pessoas que se apresentem diante deles não como eles são, mas pessoas que sejam diferentes deles. E eu pergunto para você nesta manhã, como é que você tem se apresentado? As suas palavras. O povo adventista sempre foi um povo conhecido por algumas particularidades, por algumas peculiaridades. Qual seria a primeira característica? Quando você fala que você é adventista do sétimo dia, qual é a primeira coisa que vem na mente das pessoas? Qual é a primeira coisa? Quem pode me responder aí? Como? Observância do sábado. Eu já ouvi, por exemplo, quando eu me identifiquei como adventista, alguns dizerem, você é daquele povo lá que não faz nada no sábado. Aí você tem que explicar, não é bem assim, né? Porque senão você termina sendo chamado de vagabundo, você não faz nada no sábado. Você é aquele povo lá, daquele povo que não come carne de porco. Realmente não comemos carne de porco. Você é daquele povo que não bebe nada alcoólico, né? Eu falei, exatamente. Essas são algumas das principais características que nós temos. O grande problema, meus queridos, é que nos últimos tempos nós temos perdido muito das nossas identidades, muito da nossa identidade, muito das nossas características. Muitas pessoas parece que não estão mais conseguindo diferenciar o povo adventista das demais religiões. Eu já ouvi pessoas dizerem, você é daquela religião pentecostal. Eu falei, não tem nada a ver com pentecostalismo. Você é desses movimentos novos, do segmento renovado, carismático. Eu falei, não tem nada a ver.
Outros dizem, você é daquela religião tradicional, né, que tem mais de 100 anos de existência. Realmente, mas tem que saber bem o que você está indicando aí. Características, peculiaridades, princípios, identidade. O que é que eu tenho mostrado para a sociedade nesses últimos tempos? Quando a tentação ela aparece na minha frente, como é que eu tenho feito? O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho falado? Como é que eu tenho pensado? Qual é o meu comportamento? Qual é a minha reação? As pessoas estão me vendo, estão vendo a minha igreja, estão vendo a minha religião. E se eu não consigo mostrar a minha religião, eu estou caracterizando que eu perdi a minha identidade em algum momento da minha vida como cristão. Um outro ponto interessante que eu acho nesta experiência, meus queridos, este, por exemplo, que nós analisamos agora, é o fato das condições do povo naquela época. Tudo estava perdido, tudo estava perdido. Então, por que então não ceder, já que tudo estava perdido? Uma outra questão que eu gostaria de levantar para vocês aqui nesta manhã, é o fato de quem foi que conduziu os recabitas para aquela situação. Será que Jeremias pegou um grupo de sacerdotes e príncipes e disse assim, vamos provar a fidelidade daquele povo? Aí chamou ali os recabitas, reuniu os recabitas em frente de uma mesa enorme, colocou as taças, colocou o vinho e disse, bebam. Foi assim que aconteceu? Não. Quem mandou? Olha a pergunta que eu vou fazer, hein? Quem foi que conduziu os recabitas para aquela situação, meus queridos? Quem foi, igreja? Quem foi, igreja? Ixi, eu perguntei a terceira vez, diminuiu. Eu vou perguntar a quarta vez. Quem foi, igreja? O pessoal está em dúvida, né? Eu vou responder para vocês. Sabe quem foi que levou os recabitas àquela situação diante do vinho? Foi Deus. É tão simples de ser respondido. Mas ao mesmo tempo que é simples, é meio complexo você imaginar Deus tentando alguém. Porque na verdade essa situação que foi criada ali foi uma espécie de tentação, né? Era um povo de princípios e de repente diante deles se apresenta ali uma taça cheia de vinho. Deus ele não tenta ninguém, a Bíblia deixa isso muito claro, irmãos. Deus estava usando aquela situação para poder dar uma lição espiritual para o seu próprio povo. Ele estava usando a experiência de um povo para dar uma lição ao seu próprio povo. Era um comportamento costumeiro da parte de Deus este. Mas eu quero usar esta situação para colocar uma outra situação ou circunstância, por assim dizer. Ora, os recabitas sabiam de Deus, eles conheciam Deus, sabiam quais eram os princípios de Deus, eles conheciam tudo a respeito de Deus, porque sempre viveram à margem do povo de Judá e do povo de Israel. E agora era o próprio Deus. Jeremias não chegou ali do nada, né? Escuta, quem é o líder? Sou eu. Escuta, vamos lá para o templo, na câmara, que nós temos uma situação para tratar com vocês ali. Não. Jeremias era um profeta e ele quando chegou ali diante dos recabitas, ele disse, olha, Deus está mandando chamar vocês para colocá-los diante de uma situação. E o povo quando ouviu falar que era Deus, imediatamente eles foram fazer o que estava sendo solicitado. Então Deus é quem estava colocando aquela situação diante deles. Eles poderiam pensar, bom, se é Deus, olha só, se é Deus que está mandando colocar a taça de vinho na minha frente, por que eu devo desobedecer? Não é um pensamento interessante esse? É interessante. Porque era Deus que estava colocando diante deles a taça de vinho, Deus estava mandando colocar diante deles. Mas prestem atenção, meus queridos, vou repetir esta frase que eu tenho falado desde o princípio. Este povo era um povo de princípios, este povo era um povo que tinha discernimento, este povo era um povo que tinha uma identidade, eles conheciam Deus, eles sabiam que era Deus, e mesmo tendo sido Deus que os houvesse chamado ali para aquele momento, qual foi a resposta dos recabitas, irmãos? Não. Mesmo que tenha sido Deus. Eu vou dizer para você, fazer uma pergunta para vocês. É fácil dizer não para Deus, irmãos? Sim ou não? Mais ou menos. Eu vou perguntar. É fácil dizer não para Deus? Pode ser
Pode ser fácil, pode ser difícil. O certo é que este povo, os recabitas, eles poderiam cegamente, observem bem a expressão que eu estou usando aqui, eles poderiam cegamente dizer: opa, se é Deus, vamos beber. Afinal de contas, foi Deus quem colocou aqui. Mas eles disseram: não, mesmo que tenha sido Deus. Às vezes nós confundimos muitas coisas dentro da igreja, irmãos, muitas coisas. Às vezes nós pensamos que por vivermos num ambiente religioso, tudo que é feito dentro desse ambiente é certo. Às vezes nós pensamos que por vivermos dentro da igreja, termos uma vida religiosa, nós pensamos, tudo que existe dentro da igreja é correto. E não é assim. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Os nossos amigos da igreja católica, por exemplo, eles padecem por causa disso. Eu tenho uma colega de trabalho que é católica praticante. Ela vai à missa todo domingo. E quando é convocado o povo daquela comunidade de Taboão da Serra para ir numa outra missa que não seja no domingo, eles vão nessa outra missa. Ela é praticante, tem 28 anos de idade. Difícil você ver um católico nessa idade ser praticante. Mas ela está ali, todas as reuniões ela está ali presente. E é interessante que todas as conversas que eu tenho com ela a respeito de religião, ela usa somente essa expressão: mas o Papa disse, mas o padre disse, mas o bispo disse, mas este disse. Sempre pessoas relacionadas ao círculo religioso. A vida religiosa desta minha colega, ela é editada, ela é padronizada, ela é caracterizada pelo que o Papa, pelo que o bispo, pelo que o padre fala para eles. E quando eu comecei a dizer: escuta, mas o seu padre diz isso, mas na Bíblia diz assim, ela dizia: bom, isso daí eu nunca estudei, até porque não me é exigido que eu leve a Bíblia para as missas. Eles pedem, mas não é exigido. Então você por aí começa a entender que às vezes o convívio, observem bem, entendam, não saiam daqui com um raciocínio precipitado. Às vezes o convívio religioso, o círculo religioso em que nós vivemos, ele deixa de ser saudável e torna-se o quê? Pernicioso. Jesus encontrou um ambiente assim. Quando você lê aqui as experiências de Jesus, você vai ver Jesus criticando demasiadamente o comportamento dos fariseus, não é isso? Porque os fariseus trouxeram sobre a religião um fardo terrível, e as pessoas não estavam mais suportando, elas viviam em função da religião que era praticada. Se alguém perguntasse: escuta, qual que é o problema? Meu problema é porque a religião diz que eu tenho um problema. Escuta, por que isso está acontecendo com você? Isso está acontecendo porque a religião me falou que eu iria passar por isso. As pessoas tinham perdido de vista o que Deus queria. A religião, às vezes, ela faz com que você perca de vista o que Deus quer. Porque se torna apenas e tão somente uma religião, meus queridos. E aí vem aquele problema: é fácil dizer não para Deus? A questão é que quando você tem uma vida de comunhão com Deus, você tem discernimento espiritual para saber dizer sim ou não. Saber dizer sim ou não. Por isso, se você vive dentro de um círculo religioso, como nós vivemos, você não precisa ir como aquele outro vai. Tem muita gente dentro da igreja que se veste como aquele outro que está lá no canto da igreja, que come como aquele outro que está no canto da igreja, que fala como aquele outro que está no canto da igreja, que bebe como aquele outro que está no canto da igreja, e vive uma vida de semelhanças perniciosas. E quando a pessoa procura se encontrar dentro da igreja, ele está simplesmente seguindo o que o outro está seguindo. E quando ele começa a estudar e começa a ter comunhão com Deus, ele vai entender que viveu uma vida religiosa totalmente estranha, porque fez o que o outro fez e não o que Deus queria que a pessoa fizesse. Aí você deve estar pensando: mas Livingston, tem muita gente que faz coisa certa, não é? De fato, todo mundo faz o que é certo dentro da igreja. Mas você tem que ter discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Porque até o próprio ambiente da igreja se tornou perigoso, irmãos. Não adianta você vir à igreja e se sentar nesses bancos e simplesmente pensar que está tudo bem com a sua vida espiritual. Não adianta. Você tem que, no pôr do sol de sábado até o pôr do sol da outra sexta-feira, ter uma comunhão intensa com o Deus da sua religião.
Você tem que conversar com esse Deus, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que ler as literaturas voltadas para Deus, você tem que crescer espiritualmente no seu dia a dia. É lá que você vai crescer com Deus. E quando dentro do seu convívio religioso as circunstâncias se apresentarem, você vai saber dizer sim ou não dentro da própria igreja. Olha a responsabilidade. Você tem que ter comunhão intensa com esse Deus para saber dizer não lá no mundo. E o que é mais incrível, você tem que saber ter uma plena comunhão com Deus para saber dizer não dentro da igreja. Olha que ponto nós chegamos. E eu vou dar só uma pitadinha, uma cutucadinha em vocês aqui, até dentro da nossa casa. Nós temos que ter íntima comunhão com Deus para saber dizer não dentro da nossa própria casa. Porque às vezes nós pensamos, as tentações só estão lá fora, né? Antigamente, quando eu pregava, há 20 anos atrás, eu dizia, quando você sai da porta da sua casa, você encontra o vale da sombra da morte, e você anda no meio das tentações, e você vive tentado, você olha para a banca de jornal, você é tentado, você entra na lotação, aquela música perniciosa, você é tentado, você está dentro do trem, alguém te dá cotovelada, você é tentado, tudo fora de casa. Hoje já não é mais assim, irmãos. É da porta da nossa casa para dentro. Eu até digo que é quando você se levanta da sua cama todos os dias, todas as manhãs, e você dá o primeiro suspiro com os olhos abertos, você é tentado. E você tem que saber dizer não. Você tem que ter discernimento. A nossa vida tem que ser 24 horas de discernimento. 24 horas. Leiam comigo o capítulo 35, versículo número 14. Aqui nesse versículo, Deus, vamos ler o versículo 13. Deus, ele manda falar ao seu povo agora. Deus manda Jeremias falar com o seu povo, o povo de Judá. E diz assim, na minha tradução, versículo 13. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e dize aos homens da onde, irmãos? Da onde, irmãos? Agora Deus deixa de lado os recabitas e manda dar uma mensagem para o povo de Judá, os moradores de Jerusalém. Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor. E agora vem o verso 14. Deus, ele fala dessa forma, irmãos, prestem atenção. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas. Pois até ao dia de, olha só, pois até ao dia de hoje não beberam. Antes, obedecem às ordens de seu pai. 2 pontos. Prestem muita atenção, se você tem o hábito de sublinhar a sua Bíblia, esse é o momento. Vejam o que Deus diz. A mim, porém, que começando quando? Quando, irmãos? Quando é que Deus começa? Ele fala aqui? Começando de madrugada, eu tenho feito o quê? Deus fala aqui, tenho feito o quê? Tenho feito o quê, igreja? Falado. Tenho falado. O que é que vocês não têm feito? Obedecido. Deus está dizendo, a mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Deus aqui está elogiando os recabitas. Ele não está elogiando os recabitas porque eles disseram não ao vinho, meus queridos. Ele não está elogiando os recabitas porque eles não beberam vinho, não é isto. Ele está elogiando os recabitas porque eles se mantiveram fiéis aos seus princípios. Ele está elogiando este povo porque mesmo passados 300 anos, desde Jonadab, eles ainda sabem o que é certo, o que é errado na vida deles. Eles eram um povo com uma identidade. E mesmo passado tanto tempo da origem da sua existência como povo, eles sabiam o que era certo, o que era errado como povo. Como é que nós estamos vivendo hoje em dia, meus queridos? Dentro de uma sociedade que necessita, eu repito, de cristãos verdadeiros. O mundo em que nós vivemos não está precisando de cristãos mundanos,
Porque está cheio de cristãos mundanos aí fora. O mundo em que nós vivemos está precisando de cristãos verdadeiros e cristãos que tenham uma identidade. E mesmo que as circunstâncias em que nós estejamos vivendo hoje, elas sejam desfavoráveis à prática dos nossos princípios, nós temos que nos manter firmes como cristãos. Mesmo que a moda, que os hábitos, que as más alimentações, que as más conversações, que as músicas perniciosas, que as más influências do mundo, elas sejam uma realidade visível, estampada na nossa cara todos os dias, nós temos que manter um padrão de cristianismo verdadeiro, porque senão nós vamos ser simplesmente mais um dentro da sociedade. Se nós não nos mantivermos firmes como cristãos verdadeiros, se nós não dermos um testemunho verdadeiro diante deste mundo, se nós não mostrarmos para este mundo quem é o nosso Deus verdadeiramente, como é que essas pessoas irão se salvar? Nós temos uma responsabilidade, meus queridos. Aqui Deus está dizendo, olha, todas as madrugadas eu tenho procurado o meu povo, todas as madrugadas eu tenho procurado falar com o meu povo, mas o meu povo não quer me escutar, o meu povo não está escutando a minha voz. E eu pergunto para vocês, será que naquela época de Jeremias era tão difícil de saber que era Deus que estava falando, irmãos? Não, porque tinha os profetas, está aqui Jeremias. Tinham tantos outros profetas, e esses profetas, constantemente, eles estavam ali falando ao povo, olha, Deus está dizendo para vocês tomarem cuidado, Deus está dizendo para vocês andarem neste caminho, Deus está dizendo para vocês não fazerem isso, para vocês fazerem aquilo, e o povo foi desmerecendo a voz de Deus, ou seja, Deus falava, o povo não ouvia, Deus falava, o povo não escutava, Deus falava, o povo não obedecia, o povo estava com seus ouvidos tampados, ou como diz aqui o apóstolo Paulo, a mente do povo estava cauterizada. É a expressão que Paulo usa quando escreve a Timóteo. Um povo com a mente cauterizada, porque eles não conseguiam mais assimilar o que era a verdade. Qual é a nossa condição hoje, irmãos? No mundo cada vez mais exigente, no mundo onde as religiões são apenas religiões, no mundo onde você liga a televisão, você vê um monte de coisas perniciosas, e dentro dessas coisas perniciosas, a verdade de Deus é desmistificada. Como é que você tem vivido hoje diante de Deus? Eu quero terminar lendo os versículos 18 e 19. Versículos 18 e 19, na minha tradução diz assim: A casa dos recabitas, disse Jeremias. Agora Jeremias falando para os recabitas. Nos versículos 13 e 14, Deus fala com o povo de Judá. Agora nos versículos 18 e 19, Deus fala com os recabitas. Ele diz, a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Pois que obedecestes ao mandamento de quem, irmãos? Ao mandamento de quem, igreja? Jonadab, meus queridos, princípios, identidade, característica, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus, como é que está na sua Bíblia aí? Mandamentos, na minha está preceitos, olha só, guardastes os seus preceitos e os seus mandamentos, e tudo fizeste segundo o seu pai vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja onde? Aonde, igreja? Na minha presença. Sabem o que é que Deus está esperando de cada um de nós hoje, meus queridos? É que nós tenhamos uma identidade. Sabe quem é que nos deu a possibilidade de termos essa identidade? Eu me lembro quando minha esposa levou o meu filho tem apenas 8 anos de idade, levou ele, uns 3 meses atrás, levou ele até o Poupatempo, ali do metrô Itaquera, para tirar a sua identidade, não mais como um menor, ou como, que na identidade de uma criança, quando você vai tirar, aparece ali analfabeto, não sabe escrever ainda, né? E quando saiu ali o documento, e minha esposa mostrou para ele, ele estampou aquele sorriso, ele agora tinha uma identidade. E ele poderia, inclusive ele assinou lá a identidade, colocou com a letrinha dele lá, assinou o nome dele na identidade. A alegria dele, porque ele tinha uma identidade.
Sabe quem é que dá a nossa identidade, irmãos? Não é a igreja, não é o manual da igreja. O que dá a nossa identidade, ou quem dá a identidade, é Deus. É o poder do Espírito Santo. Quando eu me submeto a este Deus todos os dias, quando nas madrugadas eu me desperto, eu me levanto e vou comungar com Ele, eu estou ali sendo carimbado por Deus. E Deus diz assim para mim: olha, Livingston, você vai sair daqui neste dia com a minha identidade. Você vai pisar pelo vale da sombra da morte, mas você tem uma identidade. Você vai ser tentado, provado, ameaçado, você vai passar por toda espécie de problema que este mundo oferece, mas você tem uma identidade. Então saia despreocupado com este mundo, porque você tem uma identidade. Quando eu não comungo com Deus, quando eu não tenho intimidade com Deus, quando eu deixo de ter este vínculo necessário de dependência de Deus, eu perco a minha identidade. E aí as minhas palavras começam a sair estranhas. Eu já vi dentro da igreja, irmãos da nossa igreja que não querem nem saber do ambiente que é sagrado, e falam palavrões os mais cabeludos dentro da igreja. E eu me espanto às vezes, como é que da boca de alguém que está dentro da casa de Deus saem essas palavras? É porque a pessoa no seu dia a dia está acostumada. A pessoa não pondera, não tem discernimento, não consegue se controlar. Agora as palavras que saem naturalmente dele são palavras ruins, palavras feias. Imagine como é o convívio dessas pessoas no seu círculo de sociabilidade. Imagine se ele não participa das piadinhas sujas. Imagine se ele não bebe as coisas imundas, se ele não come as coisas erradas. Porque aquilo que sai espontaneamente é aquilo que nós vivemos na semana inteira. Não leve em desconsideração essas observações. Nós temos que ser um povo de identidade. E Deus, Ele está desejoso que eu e você tenhamos essa identidade. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Amém. Para o término, então, deste tão abençoado culto, vamos cantar agora, para louvar o nosso Deus, o hino de número 298. Muito bem, estou pedindo para anunciar que hoje haverá o culto do pôr do sol aqui na igreja. Isso para os irmãos não esquecerem. Vamos orar. Obrigado, Santo Deus, porque nesta manhã a Tua palavra foi aberta e nós entendemos que o Teu Santo Espírito falou ao nosso coração.
Muito obrigado a Deus, porque nós temos este guia sagrado, a Tua Santa Palavra, para nos orientar, para nos dar as diretrizes necessárias para que tenhamos uma vida de acordo com a Tua sagrada vontade. Se porventura, Senhor, aqui nesta manhã existam pessoas, talvez tenha alguém, ó Deus, que de alguma maneira tem deixado de representá-lo diante da sociedade, em função da sua vida diferente, uma vida sem comunhão. Santo Deus, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo trabalhe na vida dessas pessoas. E assim como um só povo que nós somos aqui, ó Deus, possamos ser diferentes, mostrando ao mundo que existe um Deus verdadeiro, uma religião verdadeira, que existe a possibilidade da salvação em Cristo Jesus. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, trabalhe na vida de todos nós neste novo ano e que sejamos Teus instrumentos neste mundo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.